Então a gente vai começar a nossa mesa Saúde Mental e Pós-Graduação. E para compor a mesa, eu queria convidar, um momentinho, o professor Robson Nascimento da Cruz, que é da PUC Minas, tem especialização em História da Ciência da UFMG, mestrado e doutorado pela UFMG. Eu não vou entrar em tantos detalhes, o professor Robson pediu para se apresentar, então acho que até para trazer um ar mais próximo, gostaria de dizer que o professor Robson é mineiro e convidar ele então, uma salva de palmas, por favor. Convidar também a professora Marina Greg Stica, que vai ser a coordenadora dessa mesa e é formada em Psicologia e Administração, que é uma curiosidade aí que talvez nem todos saibam, e também é livre docente aqui pelo nosso programa, né, pelo nosso departamento. Professora Marina. Queria agradecer muito a presença de vocês dois e dizer que essa mesa tem duração até às 16 horas, depois a gente vai ter o coffee break. E depois do coffee, tem 2 GTs que vão acontecer, 4 sessões, na verdade, de 2 GTs, hoje à tarde. Então, passar a palavra para eles também. Boa tarde. Queria agradecer o convite, a presença de todos, principalmente a presença do professor Robson. A gente já trocou umas figurinhas. Vou deixar as perguntas e os questionamentos para o final, né? E vou passar a palavra para ele. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, queria agradecer pelo convite, né? Agradecer a professora Carla, a professora Clarissa, Marina, organização. E é isso, vamos lá. O que eu vou apresentar aqui hoje é um pouco de um resumo do meu trabalho nos últimos 21 anos. Tá? Desde a minha iniciação científica, eu estudo vida acadêmica. Eu vou começar a minha apresentação e grande parte da minha formação vai aparecer nessa apresentação, porque o meu trabalho tem eminentemente a ver, ao mesmo tempo, com um esforço autoetnográfico. Embora eu seja formado em psicologia, na minha formação em psicologia eu tive uma grande sorte de trabalhar com um antropólogo, uma equipe de antropólogos durante 3 anos, e esse trabalho começou ali de uma maneira um tanto inconsciente, como quase toda pesquisa começa, e depois ela foi sendo sistematizada, tá? E outro ponto sobre a minha apresentação. Grande parte do que eu vou discutir aqui hoje tem a ver com aquilo que todo mundo sabe que acontece, sente que acontece, mas de alguma maneira a gente não para teorizar, tá? Max Weber já tinha percebido uma coisa há mais de 100 anos, que a universidade talvez seja a instituição menos estudada na modernidade. A gente fala muito da universidade, o propósito da universidade, o que a universidade quer. No Brasil você tem ótimos teóricos da universidade, principalmente na década de 60, 70, mas a vida acadêmica, enquanto um fenômeno psicossocial, ele é praticamente inexistente. Tá? Ele é praticamente inexistente enquanto fenômeno de estudo. Uma hipótese para isso já surge na literatura internacional, e eu acho que no contexto brasileiro ela seria mais intensa, que tem a ver com o fato de que a gente se assume tão crítico que logo a gente não precisaria olhar para nós mesmos, né? Porque supostamente nosso trabalho é refletido, nosso trabalho é sempre crítico. Isso para mim gera uma ilusão que de fato a gente está criticando o nosso trabalho. Porque quando a gente fala de crítica, a gente está falando eminentemente, quase sempre, de uma teoria esvaziada de relações sociais. E não existe teoria esvaziada de relações sociais. Tá? Para deixar mais claro, eu vou começar essa apresentação com 2 cenas da vida acadêmica, porque eu acho que ela consegue sintetizar melhor o que eu estudo do que eu ficar tentando explicar demais aqui, porque, como todo mundo sabe, pesquisa é uma coisa que você faz quando você não sabe direito o que você está fazendo. Então estou descobrindo ainda aqui qual é o meu tema de pesquisa, entre aspas. Essa primeira cena aqui é uma cena clássica do domingo de manhã do pós-graduando, que ela é mais ou menos o seguinte: o sujeito, ele ou ela acorda e ele planejou a semana toda, que ele escreveu o domingo o dia inteiro, ou o feriado o dia inteiro, ou naquele dia das férias o dia inteiro, e aí ele se prepara todo, compra um café caro,
arruma a casa, bota companheiro para fora, cachorro, criança, e diz: hoje o meu dia é para escrever. E aí, na hora que seus dedos estão pairando no teclado do computador, no exato instante que você vai começar a escrever, você tem um aperto no peito, um aperto no estômago, um peso nos ombros, e você não começa a escrever. Tá? Essa cena aparentemente cômica, aparentemente simplória, ela é basicamente o que eu estudo. Só que eu estudo ela considerando um pequeno fato, que para mim ele foi se tornando gigante ao longo do tempo. E o fato é, eu começo a estudar o sofrimento com a vida acadêmica, eu muito vi o sofrimento com a escrita. E eu começo a estudar a escrita muito numa lógica, não que ela deixou de existir, muito numa lógica tipo, como resolver o problema? Como conseguir escrever? Tá? É uma pergunta muito pragmática inicialmente. E ela não deixa de ser, essa pergunta ainda me orienta. Só que essa pergunta, ao longo do tempo, ela vai me mostrando algo, que é a parte mais fascinante que eu gosto do meu trabalho. Não sei se ela é fascinante para os outros, mas para mim ela é. Por trás dessa microcena, entre a ponta do seu dedo e o começo da escrita, há um universo psicossocial gigantesco te impedindo de escrever. Naquela frestinha ali entre a ponta do dedo, aquela foto ali foi tirada pelo meu sobrinho no domingo de manhã, que eu não estava conseguindo escrever, e eu disse: eu vou usar isso numa apresentação, eu pedi para ele tirar a foto. É basicamente o que eu estudo, é a distância entre o seu corpo e a produção do conhecimento, a produção do saber, do pensamento. Tá? Qual é o problema dessa cena? Quando essa cena acontece com 99% das pessoas, se eu estiver errado aqui, vocês já podem até interromper minha apresentação. Quando essa cena acontece, ela é acompanhada de alguns sentimentos e pensamentos, tá? E sensações. Eu falei de alguns, né? Aperto no peito, cada pessoa vai ter sofrimento da escrita num lugar do corpo, às vezes na cabeça, no ombro, mas vão vir alguns sentimentos: inferioridade, incapacidade intelectual, e aí vai começar a vir os pensamentos. Se eu soubesse escrever mesmo, eu estaria escrevendo. Se as pessoas me vissem aqui agora, elas saberiam que eu nem deveria estar na universidade. Todo mundo sabe escrever, menos eu. Essas são as frases leves que aparecem. Tá? Porque o universo da autoconceituação acadêmica, ele é muito pesado. Tá? Essas são as que aparecem, inclusive, em piada, em conversa, em meme, né? E daí por diante. O que me chama a atenção nessa cena? Ela é falada mesmo por que está carregado dessas falas, de uma ideia individualista de trabalho. A sua linguagem faz assim imediatamente com você quando você não está conseguindo escrever. Você é o culpado, ou você é culpada. Ela individualiza na hora a questão. E para mim, o próprio fato dela ser tão individual é a prova de que ela é profundamente psicossocial. Porque uma premissa básica de qualquer teoria psicossocial pós-década de 60 é: quanto mais você sente uma coisa como naturalmente sua, mais ela foi construída socialmente de maneira poderosa. Principalmente via ideologias. Então, o que me chama a atenção é sujeitos altamente preparados para criticar a sociedade e para criticar formas de sofrimento como inevitavelmente carregados de sociedade, vão explicar o próprio sofrimento de maneira individual. Vou tentar ser mais claro possível. A gente fica aqui estudando os grandes problemas do mundo, como o sofrimento com o saber médico gera isso, na hora que você está sofrendo para escrever, a única causa do seu sofrimento é você mesmo. Essa é a propensão psicológica. E aí é onde eu vou da psicologia da aprendizagem para a psicologia social. Então o meu campo de estudo vai para essas duas coisas que são separadas na formação em psicologia. Formação em psicologia, para mim, hoje eu acho uma das coisas mais bizarras do mundo, né? É a psicologia da aprendizagem achando que a psicologia social não é científica, e a psicologia social achando que tudo do lado de cá é meio extrema-direita, conservadorismo, etc. Tá? Essa é a primeira cena. A segunda cena, tá?
A segunda cena é de um atendimento psicológico. Desde a minha iniciação científica em 2003, eu atendo estudantes de pós-graduação, clinicamente. Tá? Hoje eu tenho atendido mais docentes do que estudantes. Então eu tenho um serviço, um trabalho, dentro da universidade, fora da universidade, voltado para esse público. Isso daqui é de uma sessão, obviamente autorizada, dentro do contexto de pesquisa também. Contexto do caso. Esse caso durou 2 anos, mas aqui obviamente é só uma vinheta desse caso, um pedacinho desse caso. Esse caso aqui acontece no terceiro, essa situação acontece no terceiro atendimento, ou segundo. É de uma estudante de pós-graduação com histórico de sucesso escolar em todas as fases da formação acadêmica, tá? Em todas as fases, com alto nível de desempenho intelectual, com alto nível de domínio da escrita, inclusive da escrita não acadêmica. Ela tem um prêmio de literatura antes desse contexto aqui. Então a questão aqui não é habilidade. E essa cena se transcorre da seguinte maneira: ela está com um computador na minha frente, numa sala de consultório, e eu peço ela para abrir o arquivo. O computador está cheio de inconsciente, então eu peço para as pessoas abrirem o computador do consultório. E literalmente, tá? O computador tem inconsciente, podemos falar disso mais para frente. Principalmente computadores de acadêmicos e acadêmicas. Então ela fala para mim: eu tinha certeza, Robson, que iria escrever muito fácil. Ela está falando da tese dela. Ela falou isso fazendo um movimento do tronco, com as mãos estendidas logo acima do teclado do computador, que paravam bruscamente antes de tocá-lo. É sério, Robson, eu pensei mesmo, isso não foi por inocência ou falta de envolvimento. Fiz mais de 40 entrevistas, li e fichei inúmeros textos, fiquei horas nas instituições fazendo observação de campo, li inúmeros documentos, muitas vezes de 8 horas da manhã às 10 horas da noite. Toda a rede de relações está montada na minha cabeça. Compreendo como se entrelaçam os fenômenos, a lógica toda por trás. Achei que sentaria e escreveria isso assim fácil, mas não aconteceu. Esse parágrafo aqui, ele é uma espécie de síntese, tem uma condensação nele de fenômenos muito complexos. Conseguir escrever não tem necessariamente com habilidade para escrever. E essa é a ideia mais reproduzida na universidade brasileira, que escrever é só uma habilidade. Você sabe ou não sabe, se você dominou tecnicamente ela, pronto, você vai escrever. Primeiro ponto está aqui. Tá? Domínio da escrita não garante a você que você tenha o domínio dela pro resto da sua vida, seguramente. A escrita é um tipo de habilidade. A escrita é muita coisa. A escrita é, antes de tudo, uma instituição. E, dentre outras coisas, ela é uma habilidade. Ninguém aqui tem garantia que vai conseguir escrever sempre de maneira satisfatória. Por um motivo muito simples do ponto de vista psicológico. Escrita é linguagem. Linguagem pode ser traumatizada. Pronto, acabou. E algumas pessoas podem ser mais sensíveis a traumas da escrita do que outros, e alguns traumas podem ser de fato bem violentos. Tá? Essa estudante, como isso acontece com ela? Uma estudante de alto desempenho a carreira inteira, desde a infância. Tá? E de nível de reconhecimento muito alto, precocemente. Então, histórico de sucesso escolar. Um ano antes dela me procurar, ela foi no congresso mais importante da área dela, aqui em São Paulo. Era um congresso internacional, e uma parte da pesquisa dela já estava bem avançada, e ela apresentou os resultados preliminares. A pesquisadora mais importante do Brasil na área estava assistindo ela na primeira fileira. Parou a apresentação dela na metade da apresentação e falou que aquela apresentação não tinha como ser dela. E aí, obviamente, por sorte dela, porque ela ficou paralisada, a orientadora estava no recinto, interviu, etc. Esse único episódio foi suficiente para ela demorar 8 anos para conseguir terminar a tese dela, que tranquilamente ela conseguiria terminar com 3,5. Tá? Esse caso aqui é extremo? Mas obviamente, por uma apresentação como essa, eu estou trazendo casos extremos porque eles vão representar singularidades. Tá? Esse é um ponto muito central para a gente pensar habilidade escrita. Tá?
A escrita, ela obviamente é uma habilidade, e é óbvio que é importante o treino da habilidade, vou falar disso também, de forma alguma estou desprezando isso. Mas eu já queria colocar de antemão que a minha perspectiva não é só pensar que é uma questão de ensinar só, é também, e muito, mas não só, tá? Um dos motivos pelo qual a escrita é capaz de gerar sentimentos muito negativos em algumas pessoas. Quando você pensa transição, o papel da escrita na vida acadêmica, tá? Vamos lá, o primeiro ponto. No contexto brasileiro, desde quando você entra na escola, até principalmente o doutorado, a escrita é eminentemente tratada como um produto. Para que você escreve? Para entregar texto. Eu vou arriscar aqui dizer que dificilmente alguém que teve uma formação no qual o papel da escrita central era você usar ela para aprender. A escrita era, você entrega no final da disciplina, você entrega em prova. Essa já é uma ideia de que a escrita é um produto. Tá? Só que tem um problema. À medida que você vai avançando na vida acadêmica, mais esse produto, ele não vai definir só nota, não. Ele vai definir quem você é, não só enquanto acadêmico, mas também enquanto profissional e como pessoa. Há uma categoria que eu crio no meu trabalho que chama redução do self à escrita. No processo, transição, né? Começo da graduação, começo do mestrado, começo do doutorado e vida docente, todos esses momentos, eles são momentos chaves de compreensão da relação com a vida acadêmica e, óbvio, com a escrita. Tá? Porque cada vez que você transita na trajetória acadêmica, a relação social com a escrita fica mais pesada, tensa e definidora da sua identidade. Daí o fato de que estudantes, no começo do mestrado, começam a sentir um fenômeno psicológico muito bizarro, mais comum, eu senti ele no meu mestrado, eu não senti tanto, no doutorado eu senti que era: eu estava no primeiro semestre do meu doutorado, sentindo que eu deveria estar conseguindo escrever a tese. Então é um senso diário, esse é um fenômeno que professores e professoras vão sentir a níveis assustadores, tá? Que é a sensação diária de incompletude de tarefa. Ela pode ser resumida na seguinte frase: o meu dia acabou, mas eu sinto que nada nele foi terminado. Em termos psicopatológicos, isso é um preditor de saúde de adoecimento mental altíssimo, né? Então, uma pesquisa da década de 80 do Robert Boyce, que está aqui nesse livro que eu escrevi sobre o tema, que é o livro sobre bloqueio da escrita, que é apresentando a obra do único psicólogo que dedicou a carreira toda sobre vida acadêmica e bloqueio da escrita. Ele identifica um fenômeno que ele começa a estudar, comparar o cotidiano do trabalho acadêmico com o cotidiano de outros profissionais. E aí ele tem um artigo que se chama Quem é mais feliz? O psicólogo acadêmico ou o psicólogo ou psicóloga clínico? Tá? E aí a discrepância do resultado é assustadora. O profissional da psicologia que trabalha com psicologia clínica, a amostra dele é de volta de 500 pessoas, é assustadoramente maior em termos de cotidiano. E qual o principal elemento ele vai ter? Ele vai identificar algo que é do mundo do trabalho, de qualquer trabalho. Qualquer trabalhador ou trabalhadora, enquanto cidadão, não só enquanto trabalhador ou trabalhadora, deveria ter o direito de sentir no cotidiano dele que ele fez alguma coisa bem feita no cotidiano. Que teve um senso de processo, começo, meio e fim, ou de sentir que o processo está acontecendo. Eu acho, no nosso universo atual, a ideia de processo ela é só discurso. Ela é muito discurso e pouca prática. Isso traz um problema em termos mentais, de saúde mental, muito grave. O Richard Sennett, que é um autor que está estudando há algum tempo práticas cotidianas de trabalho artesanal, ele tem um insight, uma tese, na verdade, não um insight, é uma tese muito importante sociológica, que ele faz uma análise de trabalhos de pessoas
Ele pega o artesão moderno, até o século XVIII, antes da virada do século XIX, que aí você tem um problema que o trabalho artesanal é rebaixado, para pensar o que era o cotidiano do artesão, dos grandes artífices europeus. O cotidiano dessas pessoas era radicalmente voltada para um propósito, tinha uma moralidade. Qual era a moralidade do artesão do século XVIII? Como fazer algo muito bem feito. E como eu explicito esse trabalho. Tá? Então tem o Richard vai chamar de obsessão positiva, que a palavra obsessão e repetição, em função de uma certa adesão ao discurso da repetição na psicanálise como algo só negativo, ele vai falar assim, não, repetição não é só negativa. Tem um tipo de obsessão positiva que o artesão vivencia no cotidiano dele e que gera nele satisfação. Observe que a palavra é satisfação, não felicidade. Não é felicidade. Satisfação tem a ver com saciedade. Tá? E aí o Sennett tem a ideia de aplicar essa lógica para pensar trabalhos atuais. E aí ele começa a investigar vários tipos de trabalho, atuações dentro da universidade, fora da universidade, e ele começa a perceber que qualquer trabalhador ou trabalhadora de qualquer trabalho, seja a pessoa que trabalha com a limpeza aqui na universidade, seja o cientista mais famoso da USP, não, deixa eu reformular, mais famoso não, mais satisfeito, tá? Fama e satisfação podem estar bem distantes, e não é incomum que estejam, eles têm algo em comum. Eles vivem no cotidiano deles o que o Anders Eric vai chamar de prática deliberada. Essas pessoas estão a todo momento experimentando a prática dela. E elas vão ser artesãs nas relações sociais. Elas vão duvidar de qualquer ideia de gênio, de espontaneidade, de naturalidade e daí por diante. E aí ele acha um ponto muito importante. Pessoas no cotidiano que estão sempre sentindo que não estão conseguindo fazer as coisas bem feitas, independente do trabalho, elas vão ter níveis de mal-estar equivalentes a muito do que muitas pessoas sentem em função de suas posições sociais, por exemplo. Ele vai identificar, por exemplo, ele pega um grupo, né, de programadores e identifica os que conseguiam fazer as coisas, tinham muita satisfação. E lembrar, satisfação não é que essas pessoas dominavam totalmente, mas que elas estavam num constante senso de processo de aprendizagem, por exemplo. E os programadores que se sentiam muito insatisfeitos com o cotidiano deles, tipo, eu sempre sinto que eu estou atrasado, eu sinto que tipo, eu não sei fazer direito e daí por diante. Essas pessoas vão ter níveis de sofrimento equivalente à forma de discriminação social. O senso de rebaixamento social que isso gera na gente é muito poderoso. Tá? Quando a gente pensa então na pós-graduação, o que acontece? Isso é um padrão mundial que no Brasil ele se expande. Quando você entra na pós-graduação brasileira, no geral, tá, gente? Eu estou fazendo generalizações aqui, sabendo que elas têm problema, ok? A gente pode até pensar em exemplos contrários à generalização. Mas, no geral, o que acontece nesses trânsitos da vida acadêmica? Por exemplo, da graduação para o mestrado, doutorado. O sistema, a estrutura do sistema, espera que você consiga fazer coisas que você não deveria conseguir fazer. Pronto. Você entra no mestrado, é presumido, por exemplo, que você teria que ter um alto nível de domínio da escrita lá da dissertação final. E aí começa a acontecer um fenômeno que ele é identificado nos Estados Unidos desde a década de 50. Você tem umas 7 pesquisas que replicam esse estudo, mostrando a nossa relação com o sucesso e fracasso dos nossos estudantes. E aí é um dado muito doído, assim, eu tenho um mal-estar toda vez que eu falo dele, então vamos lá falar dele, porque ele me dá meio uma vergonha, eu sinto vergonha, porque eu sinto que é quase impossível eu não reproduzir isso às vezes. Os estudantes que a gente mais busca enquanto docentes universitários são os estudantes que não precisam da nossa ajuda. Esse é o estudante desejado. Esse é o estudante que na sala dos professores a gente vai falar: fulano, entrou uma aluna, você não tem noção. Você não precisa pedir para ela fazer nada. E aí vem a expressão:
ela é autônoma. Os alunos não têm autonomia. Autonomia é uma expressão extremamente liberal, né? Autonomia, para mim, hoje, significa um corpo carregado de treino prático para fazer as coisas. E aqui tem um problema, voltando, né? E aí está perpassando meu trabalho uma tese, tá? Algumas teses estão perpassando meu trabalho, que eu não declarei até esse ponto, vou declarar agora. Tese número 1. Não acredito, teoricamente, para mim, a ideia de gênio é a pior ideia que existe, uma das piores ideias da sociedade moderna. A ideia de que alguém tem algo especial que o outro não tem e que por isso ele consegue fazer as coisas. Eu sou pragmatista no sentido filosófico, para mim isso é essencialismo assim, puro. Tá? 2. A gente precisa explicitar radicalmente como a vida acadêmica funciona se a gente quiser lidar com os problemas dela. E aí é voltar para informalidade, cotidiano, uso do corpo. Categoria apagada na humanas. A gente fala do corpo, tudo, mas a gente não se volta concretamente para o corpo acadêmico. Tá? 3. A sua posição política não te exime de reproduzir lógicas. Deixa eu tentar falar aqui que é mais difícil falar, e também mais doído. No meu trabalho eu identifico que a esquerda acadêmica reproduz discursos mais conservadores sobre habilidades acadêmicas do que as áreas que a gente chama de conservadoras. Como isso aparece? Por exemplo, a humanas é altamente adepta à ideia de gênio e de espontaneidade. A humanas é muito adepta à ideia de naturalidade das ações humanas, né? Que tem muito a ver com a humanas, por exemplo, no contexto brasileiro, lida com as artes. Lembrando que a separação do século XVIII e do século XIX entre arte e artesanato era extremamente ideológica. Nada mais é a separação entre trabalho individual, trabalho manual, material e trabalho intelectual. Então, o que eu estou falando aqui, que grande parte das ciências humanas, a gente reproduz em uma ideologia moderna clássica, mesmo tendo um discurso progressista. Não te exime de reproduzir isso. Na verdade, no campo da escrita, vou tentar mostrar que a gente reproduz de maneira mais intensa do que outras áreas. Em termos institucionais, como isso aparece? A gente fez um levantamento, ele é de 2012, 2019, tá? A gente vai tentar estender agora. De como as pós-graduações no Brasil munem os cursos de formação, por exemplo, para escrita e leitura. Eu nem vou entrar no tempo da leitura aqui, porque a leitura é um pepino talvez maior do que a escrita, tá? O comportamento de ler e o sofrimento com a leitura é uma questão mais complexa, porque é um comportamento ainda mais invisível do que a escrita. Mas vamos ficar só na escrita. As áreas que menos oferecem formação para a escrita são as humanas. Então, um sintoma, e é isso, né? São coisas que não parecem sintoma, mas são. Como a escrita aparece na formação de humanas em todas as áreas? Formação complementar. Aí tem um curso, tem um mini-curso, e aí vem um dado interessante. Quando você pega as universidades da elite estadunidense e europeia, tem um padrão muito claro, assim. Ele é claro desde sempre, tá? Mas ele se intensificou nas últimas décadas. Quanto mais renomada uma universidade estadunidense ou europeia, mais ela investe em escrita para todos os níveis de formação, inclusive para docentes. Pegar um caso mais expressivo e impressionante disso. A Harvard hoje, e gente, de forma alguma aqui, eu estou achando que esses lugares são maravilhosos, que lá só é legal, que não tem problema. Não, eu sei que esses lugares são cheios de problemas também, tá? No entanto, você presume o quê? Um aluno da Harvard, ele nem é da elite estadunidense, ele é da elite mundial, para conseguir estudar lá, tá? Então você já presume que é um aluno com um nível de capital intelectual alto, porque é um dado. Qualquer graduação da Harvard hoje tem 5 disciplinas de escrita e 3 de leitura. Elas são obrigatórias. Então você imagina, o aluno que já chega com alto domínio da escrita continua a ser formado para escrever. Essas universidades têm departamentos de escrita. Eu vou parar por aqui. E é com eles que a gente está lutando na ciência. Lembre-se disso. A luta não deixa de ser com eles, tá?
Ok, e vamos lá. Aqui eu já passei. Um ponto essencial para mim pensar esse problema é pensar o seguinte: algumas ideologias, a vida acadêmica, tá? Essa apresentação aqui é muito resumo do meu próximo livro, que eu espero conseguir uma editora esse ano ainda, que é isso, né? Escrever só uma parte do problema, gente. Publicar livro, então, se você tiver uma editora melhor, é o caos, tá? No qual eu estou avaliando que a vida acadêmica tem duas ideologias, no mínimo, que são muito características delas, que é o romantismo e o realismo, tá? Do romantismo deriva, vou voltar nele, mas deriva algo muito importante para a gente pensar o sofrimento com a vida acadêmica, que nada mais é do que um bovarismo, tá? Bovarismo é uma categoria do final do século XIX, um filósofo / psicólogo francês chamado Jules Gaultier, que aqui no Brasil foi lido por uma figura muito importante para pensar o problema no começo do século XX, que foi o Lima Barreto. O Lima Barreto foi o primeiro sujeito, em função da condição social dele, lembrando, né, o Lima Barreto era um escritor com nível de escrita altíssimo, que vivia um tipo de ressentimento social, porque o Lima Barreto era um homem negro, mas teve uma ótima formação, principalmente para a escrita, e ele não consegue acessar os lugares de reconhecimento no campo literário. E ele morre louco sem conseguir acessar esse lugar. E o Lima Barreto, um dos motivos pelo qual ele é apagado, porque ele toca na ferida. Porque ele vai falar o seguinte: qual é o sonho do Brasil carioca do começo do século XXI? Do começo do século XX. Ser francês. Tá? O bovarismo, e ele acha essa categoria, ele leu o Jules Gaultier. Tá? Ele escreve mais de um ensaio chamando a elite literária, principalmente literária carioca, de bovarismo. O bovarismo, ele surge, essa expressão, em que contexto ela surge, né? Lembrando, ela surge do livro mais importante do surgimento do realismo, né, que é o Madame Bovary, do Flaubert. Esse livro é um livro muito importante, inclusive, para a história da psicologia e da sociologia, porque ele tem uma história muito singular. Quem não leu o livro, sinto muito, eu vou dar muitos spoilers, vou falar o final. Vamos lá, resumidamente. A história da Emma Bovary, né, a Madame Bovary, a história da Emma. A Emma é uma mulher pequena burguesa, mora numa província francesa. Ela passou a infância e adolescência inteira lendo romances românticos, que no começo do século XX era uma febre, tá? Os folhetins românticos, tá? Não deixou de ser, né, gente? Folhetim romântico, romantismo, né, tá aí sendo divulgado até hoje. Então ela lê, e é o romantismo romanesco, né? É a história da mulher que vai achar o príncipe encantado, etc, etc. Tá? Ela lê isso vorazmente. E ela vai e casa-se com um médico. E ali acontece o primeiro fenômeno. Ela casa com um médico com qual expectativa? De viver na vida dela de casada os romances românticos que ela leu. Só que primeiro ponto, ela acaba de casar, ela começa a perceber o quê? Aquele médico não é um médico da elite. Aquele médico, a história, né, do Charles Bovary, é um pobre do campo, não por acaso do campo, que foi criado por uns parentes que deu acesso mínimo melhoria à escola. E ele era um médico sem grandes ambições. Ele era um médico de família. E no livro é muito engraçado, isso nunca tinha pensado nisso agora. Ele é um médico de família. No livro, né? Ele vai nas fazendas e etc. Anda sujo, não está preocupado em acumular. Isso já começa a frustrar ela. Então é a primeira fissura no desejo dela de viver os romances românticos. E os romances românticos, eles estão muito baseados em que universo? O universo cosmopolita de Paris. E aí, a cada decepção que a Emma Bovary sofre com o bovarismo dela, ela tenta fazer algo para tentar viver o bovarismo. O casamento começa a fracassar ali. Ela vai tentar ter um primeiro amante, que parece ser um príncipe. E é um sedutor. E era de fato um cara da elite parisiense, que tinha uma casa de campo. E aí ele marca aquela fuga romântica com ela à meia-noite. E o que ele faz? Ele não vai. Né? Na verdade, ele é um grande cafajeste, assim, no mesmo contexto. Ela começa a consumir vários produtos, então ela se endivida. Ela começa a comprar roupas, sapatos, móveis, tudo para sentir o que era ser aquela mulher parisiense, cosmopolita dos livros que ela lia.
E isso vai criando um fluxo até chegar ao ponto que ela se endivida, enlouquece e se suicida. Tá. O Jules Gaultier, né, ele vai pegar isso para falar de um fenômeno social. O Bourdieu também vai pegar a Madame Bovary para, resumidamente, dizer o seguinte: o livro do Flaubert é a primeira descrição da reprodução social de classe. A Emma Bovary nada mais é do que a classe média tentando ser elite. Resumidamente, então, quando a gente traz o conceito de bovarismo, aí eu estou tentando ele aplicar à vida acadêmica, a vida acadêmica é extremamente bovarista. Há uma socialização acontecendo a todo momento com um romantismo sobre como ela é. Todo mundo, querendo ou não, hoje, ontem ou amanhã, comprou ou comprará algo desse bovarismo do que é ser um verdadeiro intelectual. Então vamos lá pensar alguns bovarismos da vida acadêmica, dentro do romantismo. Vamos aplicar a escrita. Um verdadeiro escritor de humanas, escreve depois de acumular muita leitura e um senso de conflito profundo sobre o que ele está querendo escrever. 2. Eu preciso me isolar para escrever profundamente, porque só assim eu vou conseguir escrever. 3. Eu escrevo sem a ajuda de ninguém. Se eu precisei de ajuda de alguém, essa é uma regra da escrita romântica, tá? Elas são declaradas em vários folhetins, manifestos românticos do que é a verdadeira escrita no século XIX. 4. Se eu precisei revisar, eu não sou um escritor de verdade. Essa regra é a mais propagada nos manifestos românticos. Né? O mais famoso é do David Shelley, 1849, chama Em Defesa da Poesia. Ele é assustador, parece que você está lendo coisas que você vê pessoas falando hoje. E ele acaba falando. O Rilke também, que é tão adorado na Humanas, né? O Rilke para mim é um texto tão ideológico, né? O Rilke fala: se você é um escritor de verdade mesmo, você vai saber disso. Se você não sente que você é um escritor de verdade, você tem que abandonar a escrita. Um escritor de verdade não procura reconhecimento. Surge também no romantismo a ideia de desinteresse. Eu escrevo, mas eu não estou interessado que as pessoas me reconheçam. Eu escrevo pela minha arte em si. E aqui lembrando, o que a gente está falando aqui é que a Humanas vai comprar uma certa ideologia que recai sobre o campo das artes. Tá? E cria-se uma moralidade sobre a revisão. Quem vai mostrar isso é o Zachary Reed, o único crítico literário a estudar o tema. Ele vai escrever um livro inteiro para mostrar que a sensação de rebaixamento quando eu tenho que revisar um livro, ela é produto cultural desse momento. Né? Daí, um ponto muito fascinante que é: qual o processo mais importante de qualquer tipo de escrita? Revisão. Ninguém se torna um grande escritora de qualquer área sem se profissionalizar enquanto um revisor. Não estou falando de corretor de texto, porque aqui no Brasil revisão virou sinônimo de correção. Revisão é outra coisa. É você ter senso de estrutura, lógica, composição, estilo e etc. Forma. Tá? Então, e aqui é só lembrar, um dos pontos de conflito, por exemplo, na orientação, qual é? A ideia de que se alguém pediu a gente para revisar nosso texto, você se sente inferior. Você se sente inferior. É quase inevitável. Eu me sinto. Eu só aprendi a aceitar e perceber que dali 2, 3 dias eu estou feliz que alguém achou problema no meu texto. Eu não tenho nenhum artigo rejeitado, eu já tive mais um artigo rejeitado, que foi injusto. Meus artigos foram rejeitados graças a Deus, que essa pessoa achou esse problema. Né? Não que não aconteçam rejeições injustas, acontece absurdamente. Tá cheio de estudo aí sobre isso. Tá? Então, qual é o ponto? Só que tem uma camada aqui além. Eu estou assumindo como premissa que todos os problemas que eu estou tratando aqui, eles são mundiais. Só que eu presumo que todos os problemas que eu estou tratando aqui, eles são piores no contexto nacional. Por um motivo muito óbvio: colonização. O Sérgio Buarque, num livro que foi muito desprezado, tristemente desprezado, e hoje ele está cancelado quase, que é o Raiz do Brasil, ele tem um capítulo sobre o bovarismo, que é um capítulo fantástico, assim, porque ele vai argumentar que
está no núcleo da colonização o desejo de parecer o colonizador. Você nunca se sente completo, é algo de gerar em você um senso de incompletude. E aí, se a gente pensar a vida acadêmica inevitavelmente, ela é dependente do colonizador. E eu não estou falando que a gente tem que abandonar, eu não sou a favor desse movimento que está acontecendo na Humanas de maneira extremamente assustadora, de falar que a gente não pode estudar determinado fulano do século XVIII porque ele é isso, aquilo, como se a gente não precisasse estudar ele, inclusive, para compreender por que isso aconteceu. Né? O último caso tem uma professora que eu atendo, né, ela deixou usar, a gente está fazendo um estudo de caso, de 3 casos, mas era um dos casos, uma professora de ciências sociais, militante da causa racial no Brasil. Ela teve uma disciplina cancelada porque ela ia dar Sérgio Buarque na disciplina dela. Só que a disciplina não foi só cancelada no sentido a coordenação não deixou. Teve um movimento na universidade chamando ela de racista. A mulher tem um histórico de luta antirracista. E aí, o livro do Sérgio Buarque, logo, ela é racista. Né? Enfim, isso é só um parênteses de indignação de coisas que, infelizmente, eu lido bastante com as pessoas que eu atendo. Tá? Então, nesse sentido, para esse sistema se perpetuar, a primeira coisa que tem que acontecer nele é algo que o Thomas Kuhn identificou no livro mais importante da história da ciência na metade do século XX, que é o Instituto das Evoluções Científicas, que é um livro de psicologia social da ciência. Nas palavras dele, ele vai dizer o seguinte: a ciência, independente da área, e o Thomas Kuhn tem uma percepção muito clara que a Humanas vai criticar coisas na ciência da natureza sem perceber que ela reproduz coisas análogas. Né? Essa ideia, então, por exemplo, a ideia de que a gente é crítico e eles são alienados. Essa é uma ideia altamente propagada na socialização nossa, que eu acho terrível. Né? É um análogo do que acontece com a esquerda brasileira, que é a ideia de que a gente é crítico, o resto da população é ignorante e idiota. Mesmo ela tendo que trabalhar 18 horas para carregar a gente num carro aí, ela é idiota e eu sou crítico. É mais ou menos isso que a gente faz muitas vezes no nosso contexto. O Thomas Kuhn percebe o seguinte: as teses do Thomas Kuhn são extremamente ambíguas, cheias de problema, mas elas estão cheias de insight. E essa é uma delas. A ciência só funciona porque a gente não fica declarando a todo momento como ela funciona. Se você parar para olhar como a ciência funciona, a ciência não vai funcionar. Né? O argumento dele, né, ele vai em desacordo com uma parte da filosofia da ciência, não que ele esteja totalmente correto, mas é muito importante ele perceber o seguinte: a ciência em grande medida funciona porque ela está alienada de si mesma. O que ele vai chamar de cientista normal. E ele vai falar assim: um ponto para a ciência funcionar assim é que ela não declara parte das suas regras. E isso é meio evidente já na publicação científica, né, gente? Você pega um artigo, todo mundo sabe que um artigo científico não trisca 90% da parte metodológica do que aconteceu. A pesquisa, e aí o Bruno Latour vai mostrar isso de maneira ainda mais visual. Né? A pesquisa é um caos que você dá uma ordem lógica. Isso acontece na modernidade, se propaga, mas quando a gente vê uma pesquisa, a gente se ilude que ela é um produto pronto, com começo, meio e fim, ordenado totalmente. Né? A gente não vê isso como uma linguagem que foi ordenada. Hoje a gente deve ver, né, em função de como a gente já está vendo a ciência há algumas décadas, embora essa ideia é propagada. No entanto, algumas regras informais, né, e tácitas, tá, elas vão praticamente elas vão ser inexistentes. Vou tentar dar um exemplo para tentar concretizar mais essa abstração aqui. Tem um fenômeno que eu identifico desde quando eu comecei a trabalhar com o tema, que eu chamo ele de a consciência atrasada da vida acadêmica. Esse fenômeno acontece mais ou menos da seguinte forma: é uma sensação, de novo, um estado psicológico vivenciado como individual de inabilidade social na vida acadêmica. Essa sensação, ela vai aparecer tipo em quais falas revelam esse sintoma. Nossa, todo mundo sabia isso, só eu que não? Por que ninguém me falou isso antes? Por que eu não sabia que tinha que ser feito assim? Isso vai aparecer muito no cotidiano acadêmico. Você aprende meio que por
depois que você é punido. Vou dar um exemplo de pesquisa. E óbvio, gente, isso vai variar de grupo para grupo e etc. Mas estou falando que a ideia é que ela é cheia dessa lógica. Eu trago um exemplo autoetnográfico. Eu tive uma vida operária antes de entrar na universidade, de 10 anos. Tá? E todo o trabalho operário que eu tive, aconteceu uma cena na primeira semana de trabalho. Um dos meus trabalhos operários foi na Coca-Cola. Eu tinha um trabalho muito chique lá, cara. Eu era auxiliar de merchandising, nome bonito para repositor. E aí você assume uma equipe de venda. Na primeira semana dessa equipe de venda, depois de eu fazer um treinamento alienante de 50 dias, no primeiro dia eu era o repositor de uma equipe. Um colega dessa equipe falou: Robson, olha, sábado você é novato, a cerveja é sua depois do trabalho. Aquela coisa de calor, né? Essas empresas de bebida, não por acaso foi das primeiras empresas que tiveram processo de assédio moral, porque era impressionante como o ambiente era pesado, etc. Perdi 5 amigos nessa empresa, em 5 anos, 5 amigos morreram trabalhando de moto. E no sábado, quando a gente foi tomar a tal cerveja, esse amigo, que a gente virou amigo mesmo depois, vira assim e fala assim: Robson, o chefe não estava presente, Robson, a gente não te chamou aqui para pagar cerveja, nem para tomar cerveja. A gente te chamou aqui para te jogar real. A situação é a seguinte: no seu treinamento, falaram para você fazer isso, isso e isso. Se vocês for fazer isso, ninguém vai bater cota. Robson, olha só. Robson, olha só, toda segunda-feira do mês, ele tira um cartão. Tem esse cartão aqui, você vai passar lá na Pedro II. Pedro II é uma avenida em Belo Horizonte, onde tem um tanto de oficinas de moto e de carro. Você vai passar lá na oficina do fulano de tal, porque ele vai arrumar uma coisa no velocímetro da sua moto. E, obviamente, calado, era um sistema de fraude de 200 funcionários que adulteravam, dos 200 funcionários adulteravam o velocímetro. E é óbvio que eu entrei no esquema, não tinha como, a pressão ali, a raiva da empresa com poucos meses, eu achava pouco aquilo. O que esse amigo fez comigo é algo que está descrito na psicologia do trabalho da década de 50. Ele diferenciou trabalho prescrito de trabalho real. Isso não acontece na universidade. Esse amigo que eu tive no trabalho, eu não tive na universidade. Eu não tive. E a universidade, a Humanas, vai estar cheio de códigos, principalmente para uma classe média muito específica formada para ela. Então, por exemplo, você tem que fingir desinteresse. Você tem que fingir desinteresse. Não por acaso o tema do dinheiro é inexistente na nossa vida acadêmica na Humana. A palavra dinheiro nem é falada. Né? E aí a gente pensa uma coisa: por que isso não acontece? A Marina, na hora do almoço, estava conversando, ela deu a resposta. Tem 2 fenômenos que explicam essa dimensão. É um ambiente com alta competitividade velada. É um ambiente... A universidade é neoliberal, anti-neoliberalismo, tá, gente? Vocês acham que não é neoliberal? Sinto-vos informar. 2 dados que indicam isso. A lei de Lockton, que é uma lei de 1929 do estatístico, que mede o padrão de publicação científica no mundo desde então. É assustador porque essa fórmula, ela vigora até hoje. E o efeito Mateus, que foi criado pelo Merton, e o Colégios Invisíveis pela David Crane. Esses 3 autores, em diferentes momentos, década de 20, década de 60, década de 50 e década de 70, década de 80, eles vão achar o seguinte padrão da ciência: a ciência funciona em qualquer área, por rede de relações informais altamente condensadas, no qual o acúmulo do capital está centralizado em pouquíssimas pessoas. Tá? E aí você tem uma massa transausente de pessoas sustentando o sistema. Não por acaso, até a década de 90, começo dos anos 2000, para vocês terem uma ideia, a maioria dos artigos da Humanas vão ser citados no máximo uma vez, por volta de 98%. Você tem 0,1%, 0,3%, alguma coisa ali, bem pequena, que vai ser citada a exaustão, que são esses sujeitos do Colégio Invisíveis. Né? E isso está piorando por um motivo muito grave, que foi um motivo que o Bourdieu triscou na década de 80 num texto chamado Campo Científico. O Bourdieu percebe um fenômeno acontecendo na universidade. Não é por acaso que o Bourdieu é um autor
que ele, aqui no Brasil, ele está sendo muito... Eu não tenho adesão ao autor, tá, gente? Essa coisa da psicologia, quem que você é? Quando estudante de graduação me pergunta, ô professor, o que você é? Eu falo, eu sou atleticano, cara. Tipo, e eu nem queria ser, mas a socialização foi tão poderosa para eu torcer para o time de futebol que eu sou isso. Essa ideia, eu tenho um certo... Não que eu acho que quem faça isso é alienado, mas eu não dou muita conta disso. Então, eu não sou um defensor do Bourdieu, mas eu gosto da obra dele, principalmente por pensar a vida acadêmica. E o Bourdieu, nesse texto, né, vai falar o seguinte: na universidade, na França, ele vai identificar esse padrão na França, inclusive num livro gigante chamado Homo Acadêmicos, que você começa a ter cada vez mais pessoas ocupando um lugar de poder na universidade que não tem capital intelectual nem científico. Então são acadêmicos que estão acumulando capital político pelo capital político, e eles vão tomar decisões que vão afetar a lógica acadêmica e intelectual. Ele vai falar assim, isso gera uma disfuncionalidade na ciência. Sabe por quê? Porque esse sujeito, e aí de forma alguma eu estou falando que quem ocupa esses lugares são assim, mas ele está falando de uma lógica que estava acontecendo, que ela pode acontecer. O grande problema é, essas pessoas, elas vão punir quem está interessado, por exemplo, em desacelerar a ciência, em fazer as coisas mais profundas. Elas vão punir, porque elas não funcionam nessa lógica. Essas pessoas vão ter uma relação mais instrumental com a vida acadêmica, né? E a gente tem redutos acadêmicos hoje que, se você fala, puxa, eu quero fazer uma coisa mais profunda, por mais que isso pode ter um certo romantismo da nossa parte, é um desejo muito autêntico. E lembrando, o romantismo não tem só o lado negativo. O romantismo não é só ideologia. O romantismo tem a ver com o desejo de sentir satisfação, por exemplo, com um senso de profundidade intelectual, né? Isso é um desejo de eu conseguir ter uma expressividade individual, por exemplo, na minha escrita, tá? E outro ponto que o Bourdieu vai trazer nesse trabalho é: a universidade não declara que ela é um mercado que está competindo demais, né? Ele faz uma espécie de brincadeira que, olha, se você abre um bar aqui e eu abro um bar do outro lado da rua, a gente pode ser amigo, mas a gente sabe que a gente está competindo. Na universidade, está todo mundo competindo com todo mundo, e ao não declarar isso, você cria um sistema aberto de competição altamente... É mais do que o neoliberalismo, porque o neoliberalismo, não estou falando que ele é bom, mas tipo, nosso sistema de capitalismo, ele declara que está todo mundo contra todo mundo lá fora, né? Não que a gente deveria estar todo mundo contra todo mundo aqui dentro e lá fora, mas à medida que a gente declara que tem competitividade, a gente vai ter que colocar limites nisso. Assim como, à medida que a gente começa a pensar aqui como um trabalho, tem que descrever o trabalho real e o trabalho prescrito, a gente vai ter que se pensar como uma coisa que dói muito pra gente. Por quê? O bovarismo, ele é uma ideologia, você já deve ter percebido. Ele é uma ideologia da elite. Ele é uma ideologia que está te dizendo o seguinte: se você for bom mesmo, você vai fazer algumas coisas que você vai conseguir ser um grande intelectual ou uma grande intelectual. Daí que há alguns fenômenos bovaristas na vida acadêmica. As pessoas começam a se comportar de determinadas formas, elas acham que elas têm que consumir determinados bens culturais, né? A classe média acredita muito numa relação entre viver determinada lógica de uma classe média e ser intelectual, por exemplo, ser acadêmico. Vou dar um exemplo aqui, microsociológico. Esse está bem descrito no meu novo livro. A cena é a seguinte: em 2020, estava numa reunião no meu departamento para a gente discutir um problema no final da graduação, que é os estudantes sofrendo muito para escrever trabalho de conclusão de curso, que é uma prova sobre outra falácia que a gente reproduz na universidade mais do que nas outras fases de formação. A ideia é de que se você ler muito, você vai escrever bem. Isso não tem sustentação nenhuma. Aí você vai falar: não, então não devo ler. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que ler tem limites no avanço da sua escrita. E a prova disso é que a maioria dos estudantes de graduação termina o curso de graduação com déficit significativo de escrita, sendo que no período de graduação foi um momento de maior condensação de leitura na vida deles. O que a gente sabe hoje? Tem uns estudos sobre o movimento retórico, na psicolinguística, mostrando algo que faz muito sentido do ponto de vista prático. A escrita afeta mais a leitura do que a leitura a escrita.
Como é que a gente sabe disso? Quando você ensina, por exemplo, um estudante a escrever um argumento, tipos de argumento, tá? Tem diferentes tipos de argumento, você ensina o que é, você explicita, ensina e ele aprende a fazer. Imediatamente, esse aluno, quando lê um texto, qual que é a primeira coisa que ele percebe no texto? Se o texto tem argumento, onde está o argumento, se o argumento é bom ou ruim, se o argumento tem problema. A aprendizagem da escrita aumenta o nível da cognição. E aí talvez, gente, meu tempo, só para eu controlar aqui. Eles devem estar mais 10 minutinhos de papo. Aqui chega no cerne da minha preocupação, principalmente com o que está acontecendo no momento atual. Por que que a escrita é um grande fenômeno para a gente pensar a vida acadêmica? Porque a escrita não é uma coisa que você faz para falar o que você sabe. A escrita é uma coisa que você faz para você descobrir o que você tem a dizer. Esse é um dado, gente, que ele existe há 100 anos, sendo corroborado. Psicanálise da escrita. Tá? Você pega o Bakhtin no começo da obra dele, Vygotsky. Neurociência da escrita nos últimos 20 anos mostra o seguinte: a escrita não é produto do pensamento, ela é um tipo de pensamento que acontece de maneira muito específica quando você está escrevendo. Todo mundo aqui já teve a seguinte experiência psicológica e não prestou atenção no fato de que ela é impressionantemente poderosa. Todo mundo aqui já escreveu uma coisa que nunca tinha pensado. Todo mundo aqui já pensou uma coisa que nunca tinha pensado antes, no exato instante que estava escrevendo sobre aquilo. Tá? Por que que isso acontece? Porque a gente está chegando hoje num conceito importante que é a cognição corporificada. Toda metáfora, né, uma parte da psicologia cognitiva gerou isso de maneira muito nociva, né, ela é moderna, mas a ciência fica reproduzindo coisas modernas eternamente, que é a ideia de que o conhecimento vem daqui para cá. Né? Vem da cabeça para a mão. Não. Você pensa com o corpo todo e vem pensamento da mão para a cabeça. Daí o fato de que todos os países que estavam alfabetizando com digitação recuaram. Suécia, Finlândia, a inteligência das crianças caiu assustadoramente. Tá? Tanto que eu tenho um preditor assim, para você pensar se você está lidando de fato com o seu bloqueio da escrita. É uma pergunta muito simples. Quando eu pergunto às pessoas assim, como você escreve? Essa pergunta soa estranha para 99% das pessoas. A maioria das pessoas vão ter como resposta mais imediata: eu escrevo escrevendo. E aí você começa a ir para o microscópico da escrita, assim, o molecular. Tá, mas como você começa a escrever? No momento da escrita, quando você erra, o que você faz? E aí você começa a ver micropadrões, tá? Que são altamente compartilhados, mas estão cheios de sintomas sociais, que a gente pode voltar nele, por exemplo, a pensar gênero. Mas o ponto é, vou dar um exemplo bem básico. A gente aprendeu a escrever usando dois processos psicológicos incompatíveis, em termos de geração de ideia. A gente aprendeu a escrever editando. Você gera o texto e edita ao mesmo tempo que você está editando. Não é? Isso aumentou com a digitação. A digitação é um fenômeno fascinante para pensar em efeitos na escrita, tá? Tanto positivo quanto negativo. Você está ao mesmo tempo criando e corrigindo o seu texto. Não por acaso, né, a escrita livre, que é um tema dentro da teoria da composição, que é uma disciplina que existe nos Estados Unidos e nunca existe no Brasil, que é como você pratica a escrita. A gente sabe o seguinte: a melhor maneira de lidar com o bloqueio da escrita é a pessoa aprender radicalmente a permitir escrever errado antes de escrever certo. O que vai acontecendo ao longo da sua formação? Essa permissão vai diminuindo. Daí o fenômeno da hipercorreção em algumas pessoas. Tá? Tanto que uma base dos tratamentos de bloqueio grave da escrita tem a ver com criar condição para a pessoa escrever errado. Aspas. Até porque escrever errado no sentido, né, que a grafia vai sair errado, a coerência textual e etc., coesão,
não significa escrever sem significado. Pra vocês terem uma ideia, há uma propensão de pessoas que dominam medianamente regras formais da escrita escrevam melhor do que pessoas que dominam muito regra da escrita. Porque quem domina muito regra da escrita pode ser, em alguns casos, pessoas com alta propensão a ter muito autocontrole durante a escrita. Superego. Se você pensar o seguinte, todas as vezes que você está corrigindo um texto, por que você está corrigindo um texto? Você vai falar para mim que é para escrever certo. Não, você está corrigindo um texto para evitar a punição. Em termos comportamentais, é uma esquiva ou fuga de uma punição. Isso vai aumentando no mundo acadêmico, porque a lógica do mundo acadêmico não trabalha com a lógica do ensaio, do rascunho. Que disciplina vocês tiverem que a gente, olha, nós vamos ficar fazendo rascunho ao longo dessa disciplina. No final do curso, você me entrega um texto pronto. Inclusive, quando você tenta fazer isso hoje, eu, enquanto professor, faço isso, vai ter resistência dos estudantes. Porque tem mal-estar com o rascunho. Tá? Vou só para um ponto e a gente fecha e abre para a conversa. Tá? Aqui eu vou dar 2 exemplos para a gente fechar como essa dimensão da materialidade da escrita, né? E aqui, de várias maneiras, eu estou defendendo que a ideologia da divisão do trabalho recai sobre a prática da escrita. Tá? Trabalho intelectual é trabalho de gente que supostamente só usa a cabeça. Trabalho material é de trabalhadores inferiores que usam só as mãos. Esse insight eu consegui, eu demorei uns 10 anos para conseguir ter ele surgiu do meu primeiro dia de aula na graduação. No meu primeiro dia de aula na graduação, em 2001, eu fui aluno de graduação na PUC Minas, mestrado e doutorado na FMG. Eu estudei no campo da PUC Minas, que era chamado de PUC Favela. Eu sou de professor lá hoje. E ele é um campus que surge nesse bojo ali, pré-lulismo, mas já tem um movimento ali de expansão das faculdades, das universidades. E ele era um campus que ele era do lado do bairro que eu nasci. O bairro que eu nasci é um bairro cheio de fábricas, centro de treinamento, de indústria. E essa PUC ela foi construída dentro do antigo centro de treinamento da Telemig. Quando eu fui estudar lá, e eu sou muito grato por ter estudado lá, porque ela era um lugar muito apalpável, minha experiência. Era um lugar muito sujo, cheio de carretel de fio, muito precário. E eu sou muito grato de ter estudado lá, e nesse sentido foi uma boa transição para outras universidades. E no primeiro dia de aula dessa universidade, uma professora de epistemologia e psicologia chegou na sala, sentou, se apresentou, falou várias palavras que obviamente 90% da turma não entendia, porque a turma era uma turma composta eminentemente de transfugas de classe. O transfuga de classe é um fenômeno muito importante para pensar o Brasil nos últimos 25 anos. O transfuga de classe nada mais é do que a primeira pessoa de uma família que ingressou no ensino superior. Tá? O transfuga de classe ele tem alguns sintomas muito significativos na escrita e na vida acadêmica. Porque ele começa a sentir que ele não é mais de onde ele veio, mas também ele não é de onde ele está. Isso tem muitas vantagens e desvantagens. No entanto, meu trabalho, eu questiono um pouco a ideia de transfuga de classe, que ela é francesa, porque eu acho que no Brasil, mesmo você tendo sido preparado para estar na universidade, é como se na periferia do Ocidente todo mundo fosse um pouco transfuga de classe na universidade. É quase como se a todo momento tivesse algo em você dizendo: eu mereço estar aqui mesmo? Eu faço parte disso mesmo? Sabe? É um tipo de sensação que parece, obviamente, que a gente de classe mais baixa vai sentir isso a níveis assustadores. Então essa professora chega numa turma que 90% das pessoas ali eram dessa origem. E aí ela vai passar a lista de referências bibliográficas. E aí tinha um tanto de autor, né, que a gente nunca tinha ouvido falar. Foucault, Barthes, dentre outros, pós-estruturalistas e pós-estruturalistas. E ela acaba de falar a lista, e eu lembro assim a cena, é uma cena. Porque ela fala, ela está com uma roupa que no momento eu não sabia dizer o que era, mas era uma roupa que mostrava que ela não era da minha classe social, e parecia ser muito espontânea, profunda, etc. E ela fala sem olhar nos nossos olhos: mas eu quero uma leitura crítica.
E aí, não eu, o meu eu operário levantou a mão. O meu eu operário, eu não tenho como apagar isso do meu corpo. Eu acho que eu já tentei apagar isso. Teve uma época da Humanas que eu achei que eu tinha que apagar esse eu operário meu. Eu acreditei nisso, ainda bem que isso já passou esse momento. Meu eu operário levantou a mão e fez uma pergunta que eu não sabia que não podia ser feita. Professora, como que faz isso daí? Leitura crítica. Aí a resposta dela foi: Robson, o problema é que você está querendo uma fórmula. Aqui na universidade é um lugar para usar a cabeça. Vocês vieram de um lugar, vocês foram treinados muito a usar a mão. E isso calou profundamente dentro de mim, assim. Eu me senti... Eu não sabia o que tinha acontecido. Só que hoje eu sei. O que essa pessoa tinha, ou ela supunha ter, porque depois eu conheci, que ela não tinha tanto, era um corpo prático, treinado. Se tem alguém que parece espontâneo, o que essa pessoa tem é uma coisa que o Foucault falou e que a gente não aplica a vida acadêmica. Corpo prático cheio de poder. Eu não tinha um corpo preparado. Uma pessoa da família dela, né, inclusive filhos foram meus alunos, estudam nas melhores escolas de Belo Horizonte, que eles são ensinados a ficar sentados de 6 da manhã a 8 horas da noite na escola, desde criança. E daí, dentre outros fenômenos, tá? O ponto para mim é a ideia de que na mão não está saída. E todo o meu trabalho está baseado na seguinte ideia: pergunte para sua mão o que ela não está fazendo para você conseguir escrever. Se você está tentando usar a mão da maneira que você sempre usou no passado, tem algo errado. E aí você tem que fazer uma pergunta de um operário como Lula, né, que é bem interessante. São pessoas, por exemplo, lulistas. Mas é isso, né, o pobre operário é bonito se ele ocupa uma certa fantasia. A radicalidade dele, quando aparece na vida acadêmica, ela não é bonita, sabe por quê? Porque o operário, ele não tem romantismo. Né? O trabalhador técnico, ele não acha que algum dia vai baixar algo nele, ele vai ser especial. Ele sempre foi ensinado a se perguntar algo que a elite faz os filhos dela ter de maneira radical, que é treino. Né? É treino. Nesse sentido, eu termino minha apresentação com isso, sabe? Assim, a gente tem que abandonar um desejo de ser a Emma Bovary na vida acadêmica, para a gente começar a ter satisfação aqui. Porque o Bourdieu tem uma sacada muito bonita, que ele fala assim: olha, a classe operária, quando entra na universidade, às vezes ela está mais próxima da elite do que a classe média. Por quê? A classe média, ela vive mais a ideologia da naturalidade, da espontaneidade. A classe operária, ela nem consegue viver isso, porque o corpo da classe operária está sempre falando assim: como que faz? Como que eu faço isso? Tem como fazer isso? E a gente não se faz essa pergunta. E tem como escrever de maneiras diversas, tem como lidar com psicologia da escrita, etc, etc, etc. Vou parar para a gente conversar. Espero que tenha feito um pouco sentido. É uma introdução. Tá? Obrigado por você. Então vamos lá, queria agradecer ao professor Robson pelas provocações. Acho que foi muito interessante pensar saúde mental a partir dessa lógica, essa lógica da escrita, né, dos impactos que isso tem. Queria começar abrindo para questões antes de depois fazer algumas outras provocações que a gente veio conversando, né, Robson? Boa tarde, professor. Eu queria primeiramente agradecer. Eu acho que é uma fala que toca em muitas questões, né? Eu acho que
é uma questão que é pouco discutida, de fato, até entre os estudantes. Eu acho que isso é muito curioso. A gente fala que a gente precisa ter mais espaços para diálogo e passar pela pós-graduação como uma experiência um pouco mais coletiva, e ainda assim, por exemplo, a questão da escrita é algo que a gente discute pouco. Eu fiquei pensando, acho que isso é mais uma reflexão que eu vou trazer aspectos da minha própria experiência, né? Eu sou mestranda aqui, eu me chamo Beatriz, eu nem me apresentei, desculpa. E você foi falando, né, sobre como um primeiro obstáculo para as pessoas escreverem, de maneira geral, é superar esse bloqueio de fazer uma escrita ruim, né? Então, fazer um resumo. Eu acho que isso foi algo que eu também já fui enfrentando durante a graduação e agora na pós-graduação também. Mas é uma questão que eu sinto que na pós-graduação se torna muito complicado porque existe uma exigência de uma escrita muito mais rápida. Então a gente não tem um tempo para poder escrever e depois editar e reescrever. Então eu sinto que isso é algo que agrava o sofrimento, né, da escrita na pós-graduação, em específico. E eu queria perguntar, na verdade, que você falou, só citou, e eu fiquei curiosa, saber dos impactos que tem nesse sofrimento da escrita na pós-graduação, questões sociais, então questões de gênero, de raça, enfim. Eu não sei se você tem algum estudo mais relacionado a isso, mas eu fiquei interessada em saber mais sobre isso. Era isso, obrigada. Vamos lá, obrigado. Primeiro ponto, né? Não falei na minha apresentação, mas eu acho um argumento que tem perpassado no meu trabalho é que o sofrimento com a escrita não é acidental. Ele é um projeto de mobilidade social. Tá? Toda vez que você não escreve, toda vez que tem um bloqueio da escrita, o que está acontecendo com você, comigo, qualquer pessoa na vida acadêmica, é que você está imobilizado ou imobilizado da estrutura acadêmica. Por que você está imobilizado nesse sentido? Porque a escrita era uma forma de dinheiro, era um capital. E ele é o principal capital. E aqui vamos pensar, né? Eu queria ter tido esse pensamento, não é meu, do Raymond Williams. É bonito, né? Eu gosto muito de pensamento simples que vai no ponto. Ele tem uma frase que é a seguinte: depois do dinheiro, a escrita talvez seja a coisa distribuída de maneira mais desigual nas sociedades modernas. Porque ele vai mostrar que na virada do século XVIII para o século XIX, né, dentro da Revolução Industrial, acontece um fenômeno com a escrita que ele existe até hoje, assim, você acha ele muito fácil, tá? Principalmente no contexto como brasileiro. Qual é o fenômeno? Depois que você passou pelo processo básico de letramento, as pessoas acham que a questão é só como você vai escrever, então você já sabe escrever. Então, se você passou na universidade, todo mundo aqui deveria saber escrever. Você passou na universidade, ora, a pessoa entrou na universidade e ela não sabe escrever. Aí já uma extensão que eu tento fazer a escrita é um capital distribuído de maneira desigual. Ninguém aqui tem um nível de escrita. Todo mundo aqui tem níveis diferentes e algumas pessoas têm níveis muito acumulados de escrita. E você pega um contexto como brasileiro, eu pego minha geração assim, do meu bairro, por exemplo, e dos meus amigos, dos poucos amigos. Eu fui a primeira pessoa do meu bairro que tem graduação. E da família. Aí você imagina, eu sou a primeira pessoa da minha família que escreve, cara. Meu pai assina o nome, minha mãe mal assinava o nome. Só que, mesmo independente de classe social, isso se torna uma questão. E aí eu vou tentar entender. Tá? Então, o primeiro ponto sofrer com a escrita é uma forma de mobilizar as pessoas na vida acadêmica. Porque é com a escrita que você troca as mercadorias aqui dentro. Quem vai discordar disso aqui? Você tem uma coisa que eu falei hoje que é um fato, não é um argumento. É um fato. Se tiver alguém no seu concurso tentando uma prova e ele tiver mais artigo publicado em revista X, ele vai ter uma nota melhor que a sua nesse quesito. Para você virar pesquisador de produtividade. Então a escrita, ela está no centro da carreira. E se a gente pensa no caso da Humanas, tem uma dimensão que vai além da questão do produtivismo. Tem a ver com a autoria, que eu acho mais grave, porque ela está acabando. E a periferia não cria autoria, né? Só cria muito pouco. Mentira, ela cria, mas cria pouco. E está criando menos. Por quê?
Essa tese, eu gosto muito dela, ela surge já ali no contexto do pós-estruturalismo, na antropologia da escrita, que é: qualquer grande cientista humano só se tornou um grande cientista porque ele é um grande escritor. Ele criou um tipo de escrita. Pensa um grande autor, autora da sua área que você gosta muito. Ele tem estilo. Aí vocês vão falar para mim assim, ele tem estilo porque depois de muitos anos estudando, ele chegou nesse estilo. Eu vou falar assim, não concordo com essa tese. Eu concordo que com o tempo isso vai sendo sofisticado. Eu diria que essa pessoa teve liberdade para explorar a escrita de tal modo que a autoria nela emergiu de formas que a gente está contendo no nosso contexto. Dá só um exemplo para pensar nisso. E é de novo um análogo da classe média vigorando agora no campo da editoria. No Brasil, na psicologia, tente publicar hoje um artigo numa revista B ou A na forma de um ensaio. Não tem. Aí a gente fica, nos Estados Unidos é conservador, não sei o quê. As principais revistas de psicologia dos Estados Unidos, inclusive nas áreas mais duras, tem espaço para ensaio de 50 páginas. Vou dar um exemplo recente. Esse exemplo é recente, mas eu já percebi que eu estou fazendo ele de picuinha. Em Minas a gente chama de burrinha, que é uma encheção de saco, sabe, para eu poder falar mal de alguma coisa. Desde 1978, o ano que eu nasci, tem uma regra no manual da APA. Ela nunca mudou, tá? Pode entrar no site agora. Tá lá no site. E tá no manual. A regra é o seguinte: se você escreveu o artigo individualmente, submeta o artigo em primeira pessoa, mesmo se o artigo for da área experimental. No Brasil, eu tive um artigo que já foi 3 vezes rejeitado, sem ir para o parecerista, porque ele estava escrito em primeira pessoa numa revista que as normas eram da APA. E eu mandei para um editor, o editor falou assim, não vi isso. Eu falei, cara, não vou discutir. E eu mandei o link, mandei a página do livro. Mandei o link do site da APA e mandei a página do manual, da última versão do manual. Os outros 2 falaram comigo que essa regra não estava lá. E aí eu tive que conferir, tive que chamar a pessoa para ver se eu não estava tendo um psicótico, né, assim, não estou tendo um delírio. E aí, para mim, isso é um sintoma. Qual é o sintoma? A editoria da acadêmica brasileira hoje, principalmente de artigo, ela acha que ela está usando tanto de regras para parecer com as revistas da elite. Só que o que ela está fazendo é algo que a elite não faz. Porque vem um dado lindo da Evan Sword, que é uma crítica literária que estuda padrões de linguagem na escrita científica. Essa mulher tem um trabalho que é tão fascinante. Ela pegou 200 periódicos, os principais 200 periódicos do mundo, contemplando todas as áreas do conhecimento. E ela analisou várias dimensões da escrita nesse periódico. E uma das dimensões foi, ela estudou os artigos que se tornaram artigos clássicos desses periódicos. O que ela identifica de cara em todo artigo clássico que ela identificou? Os artigos clássicos de todas as áreas do conhecimento não seguem estritamente as regras das revistas nas quais eles foram submetidos. E aí ela começa a entrevistar os autores e autoras desses artigos que estão vivos. E aí o que ela identifica? Essas pessoas vão ter alto nível de investimento metacognitivo na escrita. O que significa? Elas não vão pegar o caso de um texto que virou Nobel, que é um cara da neurobiologia na Harvard. Era uma entrevista, e olha que interessante, quando ela vai entrevistar o cara fala assim, não, me entrevista só eu não, me entrevista minha equipe, e eu vou te chamar 2 pessoas que ajudaram a gente a escrever o texto. Ela falou, como assim? Quantas pessoas vão ser? Ele falou assim, quantos autores tem o texto? Não, são 3. Quantas pessoas vai ter na entrevista? 13. Ok. Resumindo a entrevista, ele vai falar o seguinte, olha, quando a gente achou esse resultado, a gente teve uma consciência na hora que ele não poderia ser escrito como eu escrevo nos meus outros artigos. Aí, a gente fez o seguinte, aí veio uma pessoa da psicolinguística na universidade, lá no departamento de escrita, e eles começaram. Eles gastaram mais tempo pensando na escrita do que a pesquisa que gerou ela. Agora, olha a estrutura econômica que está por trás disso. E olha o nível de metaconsciência que, tipo, olha, eu quero gerar um tipo de impacto.
E aqui é uma descoberta, tá no Goethe, na década de 70. Essa ideia que, tipo, você vai ficar publicando um texto e o resultado vai garantir um impacto. Eu estava até vendo essa coisa de impacto, eu até esqueci isso na hora, não falei, mas não deu tempo também, que eles estavam correndo ali. Impacto, por exemplo, de textos tem a ver com a forma do texto. Não adianta você fazer uma pesquisa maravilhosa se o seu texto está parecendo com todos os demais textos. E aí, em termos de sintoma, vou dar um exemplo. A gente está fazendo um estudo agora, pegando as introduções de artigos de humanas do Brasil. É assustador. O como eles estão... É extremamente genérico. São os textos com excesso de nominalização, ou seja, a gente fica tentando emular a linguagem do excesso de abstração e daí por diante. Só para fechar aqui, para não correr muito, para ter mais tempo, sobre as categorias, vou resumir, tá? Qualquer categoria social vai implicar na escrita. Eu gosto de dizer o seguinte, eu tive uma cena na USP, em São Paulo, capital, que ela é bem exemplar do problema. Eu estava numa mesa e aí... eu não acho que esse tema é só quem estuda ele pode falar dele. Eu acho que qualquer pessoa, mesmo que está estudando, pode debater sobre ele. Inclusive, eu acho isso legal. Mas naquele contexto ali, eu era um pesquisador do tema. Aí tinha mais 3 pessoas na mesa, e essas 3 pessoas falaram que elas emitiram a seguinte fala: só determinados grupos sociais sofrem com escrita. Homem branco não sofre com escrita. Aí é hoje que eu vou ser cancelado. Vai ter jeito, é hoje que eu vou tomar pancada, né? Aí na hora que chegou, eu falei assim, olha, não concordo. Qualquer pessoa, infelizmente, está preparada para sofrer com escrita. No entanto, vocês têm razão, determinados grupos sociais vão ter uma alta propensão para sofrer com escrita. Em termos de pesquisa, é muito visível. Mulheres e pessoas pobres, tanto homens pobres, olha que fascinante, homens pobres, independente de ser brancos ou negros, tendem a sofrer mais com escrita do que meninas. Estou falando de criança. Tá? Na universidade isso inverte. Tem toda uma lógica que é a seguinte: mulheres, crianças e adolescentes vão ter níveis de leitura e escrita muito superior a homens no mundo todo. Isso é um dado mundial. Na hora que entra na universidade, isso começa a mudar. As mulheres vão começar a sofrer mais com a escrita do que os homens. Tem várias hipóteses. Eu vou trazer só uma aqui que é a mais... A que disparou isso, que é da Mary Caton, que é uma feminista que estudou o tema. Ela vai dizer, olha, as mulheres vão sofrer mais com escrita na universidade porque a escrita acadêmica, mesmo as versões que estão tentando romper com os modelos clássicos, elas vão em alguma medida emular uma experiência mais masculina do que feminina. Separação, afeto e trabalho, objetividade, não que seja positiva, ela está falando positivo, ela está falando, olha, tem um treino cultural que vai levar a linguagem acadêmica a ser mais apalpável para os homens. E aí ela tem um insight que eu vejo na clínica demais atendendo mulheres, né? E não por acaso na minha clínica eu sempre atendi muito mais mulheres que homens. Ela vai falar assim, parece que as mulheres precisam negociar a própria experiência para entrar na linguagem acadêmica. Tem um conflito para entrar na linguagem acadêmica, parece que elas estão negociando algo que elas não deveriam estar negociando. E aí, faz muito sentido do ponto de vista estrutural, né? À medida que a estrutura social, você vai transitando na estrutura social, e avanço escolar entre aspas, possibilidade de avanço social, econômico, faz sentido isso acontecer, tá? E aí, por último, a questão da satisfação. A grande questão para mim, com a rapidez da escrita, se eu tivesse um único poder totalitário para mudar alguma coisa na universidade, seria: a escrita é o centro da formação universitária. Ela não é uma coisa para as pessoas ficarem entregando trabalho, sabe? Tem um programa que chama Escrevendo Através do Currículo, que 10 universidades estadunidenses, as 10 universidades mais ricas dos Estados Unidos criaram um currículo em comum para ensinar escrita em todas as disciplinas. Você vai ter alguma atividade escrita para a pessoa desenvolver alguma habilidade nela, né? Para mim, aí entraria em questões macroestruturais que eu sou um certo pessimista eufórico, sabe? Tipo assim, eu tenho uma certa dúvida que vai mudar, mas eu estou trabalhando para mudar, sabe? Eu tenho um limite nisso. Vamos ver se dá tempo de mais alguém falar também, mas eu estou tentando me segurar, não estou conseguindo, eu preciso falar. Bom, assim,
Robson, eu queria agradecer muito pela apresentação que você fez, principalmente porque foi um cuidado nosso enquanto organização, quando a gente pensou em escolher alguém para essa mesa, de trazer alguém que não fosse incorrer no movimento individualista dessas questões. Então, assim, acho que queria agradecer nesse sentido. E aí falar de um pouco a partir da minha experiência também, né, autoetnográfica aí, como você disse, e fazer uma pergunta. Eu acho que algumas questões são muito curiosas, porque na minha experiência pessoal, eu tinha muito mais satisfação escrevendo na época do vestibular do que quando eu entrei na universidade. E isso é muito curioso, né? Porque o vestibular é massacrante. E ainda assim, eu me lembro muito bem, porque quando eu comecei no ensino médio, numa escola particular e tudo, eu não escrevia bem. Eu aprendi a escrever. E assim como você falou, eu acho que isso é muito claro na minha trajetória. Então, eu tenho uma vivência que me conta que isso não é natural, porque eu aprendi a fazer. E a mesma coisa antes de entrar no mestrado, porque eu fiquei 6 meses fora da universidade antes de efetivamente entrar no mestrado, e nesse período era muito mais fácil conseguir escrever do que assim que eu entrei. Ler, escrever, tudo. E aí tudo bem. Eu acho que todas as questões que você vai falando, acho que não conseguiria citar uma que não tenha algum sentido, tanto na minha experiência, quanto também pensando que eu sou representante discente, com todas as pessoas que eu venho conversando ao longo desse tempo, né? E, enfim, mesa de bar, almoço e etc., na experiência dessas pessoas também. Uma coisa que me preocupa é que, não só na universidade, mas especialmente na universidade, é muito difícil a gente sustentar a incerteza. Sustentar esse período do bem-estar e não saber por onde caminhar. Então, primeiro eu tinha pensado em te perguntar, quais caminhos, e nananã, e aí me dei conta disso, talvez eu não tenha essa resposta ainda, tudo bem. Não tem resposta. Tá, mas o que eu queria perguntar é, o que a gente pode ir pensando, ou fazendo, ou enfim, para sustentar o não saber também, mas ainda assim continuar pensando caminhos para não desistir disso, porque a pressão é contrária, né? Aproveitando o gancho, Robson, eu queria também que você falasse um pouco de evidências que têm mostrado estratégias, né, individuais, talvez dos programas e mais, a gente estava discutindo, organizacionais, que têm mostrado bons resultados, né, e que poderiam ser pensadas não nesse nível só individual do estudante, mas nas outras esferas também. Vamos lá. Aqui está o ponto, para mim, otimista da minha apresentação. O ponto otimista tem muita saída não explorada. O que me assusta é porque elas não são exploradas no Brasil. Vamos pegar o ensino de metodologia no Brasil. O ensino de metodologia no Brasil, no geral, de escrita, ele se resume a dizer o que é as coisas. O que é a introdução. Não que isso não seja importante, mas o que a gente sabe? Você pode saber o que é isso e não escrever. E tem um conceito, tem um autor que chama David Street. Ele tem um texto clássico nos estudos de letramento que chama As Dimensões Escondidas da Escrita Acadêmica. O Robert Boyce vai ter um texto que vai chamar As Dimensões Tácitas da Escrita Acadêmica. A escrita acadêmica de alto nível está cheia de dimensões que não são declaradas em nenhum livro de metodologia tradicional que a gente usa no Brasil. Eu vou dar um exemplo aqui muito simbólico. Em 2010 ou 2011, a Ampep lançou um livro de escrita acadêmica. Esse livro de escrita acadêmica tinha 10 capítulos, tem 10 capítulos, de 10 pesquisadores de produtividade em CNPq escrevendo sobre escrita acadêmica. E são todos psicólogos e psicólogas. Não tem nenhum capítulo sobre dimensões psicológicas da escrita. Não tem. Um livro escrito por 10 pesquisadores de produtividade de psicologia. Isso para mim, assim, eu vou ter um capítulo no próximo livro. É sério. Ouviram fazendo isso aqui de contato para a editora do livro, ela entrou em contato comigo. De maneira muito legal, tá? Que foi a Silvia Coller que organizou ele. Então, primeiro ponto, tá? Você tem toda uma lógica no campo da psicologia da escrita e teorias da composição que não foi aderida no Brasil, elas
existe muitos contextos fora aqui, que é o campo da pré-escrita. O campo da pré-escrita, a pré-escrita é um grande campo de estudo dentro da psicologia da escrita e da teoria da composição, que estuda o simples fato de que quanto mais profícuo é um escritor ou escritora de qualquer área, mais tempo ele gasta pré-escrevendo. Tem um artigo clássico que disparou isso, que é do Donald Murray, que foi um jornalista que depois virou um acadêmico importante no campo da escrita. Ele identifica o seguinte: há um padrão muito claro em escritores muito profícuos em todos os sentidos, tá? Escritores, independente da área. Qual o padrão? Quanto mais profícuo um escritor, ele vai gastar por volta de 85% do tempo escrevendo coisas para depois escrever um texto. Por volta de 10% do tempo gerando texto e 5% do tempo revisando. Qual é o padrão clássico na população? Acontece coisas eu adoro o meu trabalho clínico como escritor. Eu atendo escritores e escritoras de outros gêneros também. Eu atendo jornalistas, escritor de ficção. E acontece uma coisa no meu consultório que ela acontece há uns 15 anos. Toda pessoa que eu atendo que trabalha com escrita e não é da universidade, na primeira ou na segunda sessão ele vai me fazer uma pergunta pessoal. A pergunta pessoal é: se você sofre para escrever? O que você faz quando você está sofrendo? Aí tem uma outra pergunta que é assim: se essa pessoa que saiu daqui, ela está conseguindo escrever? Ela está de faz? Eu nunca ouvi isso de um doutorando, de um mestrando ou mestranda. Nunca ouvi. Nunca ouvi essa pergunta. E é a pergunta do como. Tá? E aí o padrão inverso é a quantidade de pessoas que ficam tentando escrever em momentos que ela não deveria estar tentando escrever, por exemplo. É muito comum estudante de doutorado, por exemplo, e o doutorado eu acho que tem um plus no sofrimento com a escrita, para muitas pessoas. É muito comum, por exemplo, eu estou atendendo um estudante e a pessoa não está conseguindo escrever e eu estou muito ansiosa, e aí eu começo a conversar sobre o que essa pessoa está tentando escrever. E aí, quando eu percebo isso, eu encaminho, seria na conversa, mas resumidamente, muitas pessoas tentam escrever em momentos que elas não teriam como escrever. Percebe? Ela não tem substância ainda para tentar escrever o que ela sente que ela está tentando escrever. E é isso, né? Minha formação em psicologia social complementa a minha formação em psicologia clínica. Minha formação em psicologia social fala assim: isso não brotou dentro dessa pessoa. Essa ideia de que ela deveria estar conseguindo escrever no momento que ela deveria estar recuando na escrita. O que é a maioria dos estudantes? E aqui vamos começar a entrar agora em questões delicadas com o nosso momento atual e que elas vão gerar algum nível de mal-estar. A gente está num momento onde as pessoas estão sentindo que esforço individual é opressão. Tem níveis de esforço individual, o discurso de esforço individual que ele é usado como opressão? É claro que tem. Está aí esse discurso neoliberal, que você tem que trabalhar muito, etc, etc. Mas não é todo esforço individual que é neoliberal, não. Tem um nível de aprendizagem da escrita que, se desinformar, não vai ter bem-estar nele. Tem algo que acontece quando você está tentando fazer uma coisa nova, que ele é meio básico. Você está aqui num repertório, você quer chegar aqui. Vai ter fase durante esse repertório que você vai viver na incerteza. Incerteza gera algum nível de mal-estar. Como esse mal-estar poderia ser amenizado e até transformado em algo satisfatório e talvez até prazeroso, que é o que acontece com pessoas que sentem prazer em, por exemplo, escrita. Um contexto no qual o processo e o erro não seja problema durante fases da composição. Então, por exemplo, a gente tem a gente não tem só mal-estar com o erro. A gente tem ódio do erro. A gente tem raiva do erro. E aí vem um problema. Vamos pensar o seguinte. Aqui está esse papel aqui. Alguém aqui lê grego? Alguém aqui lê grego? Beleza. Então imagina que esses escritos aqui estão escritos em grego. Você sabe que é grego, mas você não sabe ler grego. Tem erros aqui. Tem uma palavra que eu escrevi com a grafia errada. Tem um singular que era para estar um plural. Alguém aqui está sentindo mal-estar? Agora imagina o seguinte.
que a primeira página da sua tese ou dissertação foi para a banca. Em 5 minutos antes da banca, você viu que tinha um erro de grafia na primeira frase. O que você vai sentir? Mal-estar. Tá ok? Só que esse mal-estar em você não acontece só em você. Eu, como professor, estudando o tema há 20 anos, não raro eu tenho raiva de texto de estudante. A questão é como eu controlo essa raiva. Como eu manejo isso, porque aí vem a parte mais profunda dessa raiva. A princípio, um texto é um objeto neutro no ambiente. Para ele gerar raiva, tem que ter tido algo de cultural. Uma palavra com a grafia errada, no mundo, ela não é capaz de naturalmente gerar mal-estar em mim. E aí vem a parte difícil de lidar com isso. Erro simboliza algo na nossa sociedade, na linguagem. Falta de acesso. Pobreza. Eu não tenho dúvida que muito do nosso mal-estar com erro na escrita acadêmica, quando a gente tem mal-estar com a escrita acadêmica, quase sempre a gente vai falar que a gente está com raiva porque o texto não tem rigor. Mas o rigor seria, a falta de rigor seria, não era só então, tipo, vamos pensar como ter rigor? Por que tem a raiva e às vezes até o ódio? Preconceito linguístico inconsciente. Preconceito linguístico é o preconceito brasileiro mais permitido na nossa sociedade. Né? Quem fala isso é o Marcos Banho, não sou eu. Ele fala, é o preconceito que mesmo pessoas que lutam contra todas as formas de preconceito vão emitir sim. Dentro do meu trabalho eu faço análise de biografias e autobiografias de intelectuais e de escritores. O Stephen King tem um ótimo livro sobre escrita. Né? O Stephen King é esse sujeito que é um escritor que não é considerado um grande escritor da elite literária, embora ele tem escrita ali para ser considerado isso, porque ele é de um gênero mais pop, né? E o Stephen King é o filho da classe operária norte-americana, né? Ele é dessa white trash americana. E ele começa o livro falando o seguinte: as mesmas pessoas que saem na rua para manifestar contra todos os direitos a favor das pessoas negras, da comunidade LGBT, etc., são as mesmas pessoas que vão falar que você não sabe escrever e que escrever deveria ser natural. Então, tentando fechar a questão, você tem muitos recursos. Por exemplo, tem um livro. Gente, isso daqui é uma coisa que eu aprendi: lidar com o mal-estar de divulgar meu trabalho, porque já tem professor que já me fez sentir indigno que eu estou vendendo meu trabalho. Eu sou trabalhador, tá? Então, se essa editora aqui ela é média, ela precisa vender, e para eu ter livro, outros aceitam meu livro, tem que ser vendido para eles aceitar outro. Esse livro aqui é um livro todo voltado para a dimensão psicolinguística da escrita. Todo voltado para você pensar em como fazer coisas antes da escrita para conseguir escrever. Porque qual é o ponto? Essa pré-escrita, na verdade, ela é pensamento. Tá? Só para vocês terem ideia, e aqui, gente, eu estou falando de maneira muito introdutória, dá para aprofundar nisso assim, bastante, né? Dá para ter disciplina sobre isso. Tem um fenômeno, foi identificado na década de 70, que se chama Feldsense. Feldsense surge dentro dos estudos da filosofia ali, do implícito, do conhecimento tácito, dentro de uma linha do pragmatismo nos Estados Unidos. E tem um filósofo lá, que é o Jim Gannett, que ele começa a estudar o Carl Rogers, inclusive. Ele vai virar psicólogo clínico, esse filósofo. E ele começa a perceber o seguinte fenômeno. Ele começa a perceber que muitas pessoas no consultório parecem resolver problemas psicológicos quando elas estão acessando uma linguagem corporal implícita, que é o nome do Feldsense. O Feldsense, a tradução em português seria muito esquisito, né? Mas a tradução que ele tem dado é sentido de significado corporal. É meio estranho. É a formação de um significado pré-verbal. Vou explicar, recorrendo à experiência de vocês. Quem aqui, alguma vez, em sala de aula, aqui na palestra hoje, escrevendo, teve uma sensação, não foi aqui, acontece nas vísceras, entre o pescoço e a barriga. Você tem uma sensação, ela vem numa espécie de excitação às vezes, que você sabe o que você quer dizer,
mas na hora que você vai colocar em palavras não sai. Alguém já teve isso na vida? Quem já teve isso? Você estava experimentando Feldsense. O Feldsense, e aí hoje está sendo incorporado pelos estudos de neurocognição corporificada. Quando você está formando significados novos, tem contração dos músculos lisos. Inclusive, quando você está tendo Feldsense, há micromovimentos das suas cordas vocais sem você perceber. Então, é uma microvoz acontecendo. E aí, o que acontece quando essa microvoz, essa sensação não vira palavra ou escrita? Você tem o seguinte pensamento: eu não sei. Se eu soubesse mesmo, teria vindo de maneira extremamente clara na minha linguagem. Isso não é verdade. O que a gente sabe? Pessoas muito criativas. Criatividade tem a ver com acessar o Feldsense. Só que o Feldsense é experimentado como uma experiência de mal-estar inicial. Até porque culturalmente falaram pra gente que a coisa é na cabeça e não no corpo. Pessoas criativas, por exemplo, tem um fenômeno que acontece com crianças de Feldsense. Que aí foi o Dingueiro e o aluno dela que identificaram a primeira vez ao Feldsense a partir da escrita. Eles perceberam o seguinte: eu já percebi isso com um estudante de graduação. Crianças escrevendo, de 8, 9 anos, escrevendo, eles filmaram as crianças. E aí, as crianças que escreviam melhor, acontecia um fenômeno durante a escrita. Elas estavam lá escrevendo, ela está escrevendo a resposta, aí elas davam microparadas assim e voltavam a escrever. Às vezes, as crianças que tinham os textos piores, elas escreviam, paravam um tempão, corrigiam, voltavam, apagavam, voltavam, escreviam, paravam um tempão. E aí, o nome dela é Sandra Pels, eu estou traduzindo esse livro dela. Ela falou assim: cara, o que está acontecendo? Não tem como ser pensamento, essa criança não ficou pensando um tempão. E aí ela aplica o conceito de Feldsense e ela percebe que essas crianças meio que aceitam um estado meio... As crianças vão dar resposta assim, é lindo, né? É uma vozinha que está falando comigo. É uma coisinha no meu peito. É um bichinho no meu estômago. Qual é o problema? O que ela vai descobrir? Que crianças Por que algumas crianças têm mais propensão a isso ou não? As crianças que tinham mais propensão a isso eram crianças que tinham um perfil psicológico, de maneira bem grossa, assim, mais livre. Eram crianças, inclusive, que ela começa a identificar, por exemplo, um desses meninos era um menino que machucava pra caramba na escola. Porque ele arriscava demais, brincava, subia nas coisas. Tinha a ver com um senso de liberdade para fazer algo com o corpo. Que nada mais é, não por acaso, o Feldsense está altamente conectado a conseguir fazer coisas criativas. E aqui vem o ponto. Retomando aqui, eu não sou psicanalista, mas eu tento ser freudiano em várias coisas. O Freud tem um texto maravilhoso que chama Escritores Criativos e Devaneios. O Freud tem um site que é assim, aquilo que o Freud conseguiu fazer, né? Em 5 páginas ele vai num ponto assim. Quem é o escritor criativo ou escritora criativa? É a pessoa que permite-se escrever o devaneio. Só que o Freud vai e completa. Essa é só uma fase. Depois que ele se permite escrever o devaneio, ele dá forma ao devaneio. Dar forma tem a ver com revisão, com aplicar lógica, técnica, formalidade. Vamos pensar o seguinte, e aí vai aparecer vários autores, no Adorno já identifiquei isso, no Horkheim, no Hegel, e daí por diante. Quem aqui foi ensinado a fazer o seguinte? Sabe essas vozes que ficam aparecendo, esse discurso interno que aparece na sua cabeça quando você está lendo um texto? O que você faz com ele no geral? Você tenta apagar ele. Você tenta falar o que o autor está falando. Você toma o devaneio como uma espécie de sujeira intelectual. O que a gente sabe? Grandes intelectuais pegam esse devaneio e registra. Se ele vai ter utilidade ou não é outra história. Esse devaneio, no geral, ele é uma síntese que sua linguagem está tentando fazer, que só você seria capaz de fazer. E aqui entra um ponto clínico da escrita acadêmica. No meu trabalho, por exemplo, eu uso uma técnica lacaniana para ajudar as pessoas a escreverem, por exemplo. Tem uma técnica lacaniana que é da pontuação. A pontuação na clínica lacaniana nada mais é do que imaginar a fala do paciente como se ela fosse um texto. E
um texto que tem que ter continuidade. Então vamos imaginar, você está lá na sessão, isso é inclusive um preditor se a terapia está acontecendo. Aí o paciente está falando, nossa, ontem eu estou com um problema na minha vida, essa coisa de ter que encontrar com minha família domingo, está muito difícil. Ontem mesmo, teve uma situação, mas olha só, eu queria falar uma coisa antes do meu sobrinho. Um analista atento, ou um terapeuta atento, o que ele vai perceber nessa fala? Você tem que colocar reticência lá naquela volta. Coloca reticência. Fulano, só um minutinho. Você falou que teve uma situação ontem, 3 pontinhos. Essa pessoa estava evitando acessar algo na linguagem dela. Você quer contexto para a linguagem continuar. Em inúmeros casos meus de pacientes de bloqueio da escrita, o procedimento mais básico é eu criar condição para a pessoa ter confiança na linguagem interna dela. E mais do que isso, o que a gente quer na terapia, gente? Que a pessoa tenha certeza de tudo. Está acontecendo terapia se o paciente chega na sessão toda semana com super certeza? É porque eu sou isso, eu sou aquilo. A linguagem da clínica é a linguagem da aproximação. É uma linguagem aproximativa, que é das técnicas de pré-escrita, que estão nesse livro. O ponto na vida acadêmica é que não é esse lugar de você ficar interessado na linguagem do outro. Deixa acontecer a linguagem primeiro. Cara, você entrou no mestrado agora. É o que eu falo com meus orientandos, por exemplo. Cara, o texto que eu vou querer muito bom é o daqui 2 anos, cara. Lá eu vou querer que a gente atinja um nível que você nem achava que você era capaz de atingir. Mas o que a gente vai fazer durante um tempo é explorar a sua linguagem. A vida acadêmica ela é muito doentia porque a gente tem excesso de linguagem. A gente não consegue ficar em silêncio. A gente projeta muito. Você não deixa a pessoa, às vezes, errar o suficiente para começar a acertar. Tem um dado que é, quando você permite uma escrita exploratória, por exemplo, na pré-escrita, dentro da pré-escrita tem uns estudos de escrita livre, que é fascinante, que a pessoa conseguir escrever de maneira muito rápida e começar a perceber que ela sabe mais do que ela sabia. Esse é um ponto também muito importante. Quase todo mundo sabe mais do que ela sente que ela sabe sobre aquilo que ela está estudando. Mas o controle da linguagem da vida acadêmica é tão simbólico, é cheio de ritos, etc., que isso vai gerando um tipo de controle interno que é assustador. Enfim, falei muito isso. Gente, acho que por conta do horário, que o Robson também tem um voo daqui a pouco, acho que a gente vai ter que encerrar. Queria agradecer. Tem. Queria só falar. Bom, então a última pergunta. Oi, boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor que acompanha a banca. Eu, na verdade, não tenho uma pergunta, só queria compartilhar uma experiência com você. Eu sou psicólogo de formação, sou de São Luís do Maranhão, me formei em psicologia na UFMA e vim fazer o mestrado aqui. E quando eu cheguei aqui, eu me vi numa situação muito diferente da que eu tinha vivido na graduação, né? Porque eu vim para estudar sexualidade de gênero, saúde mental, políticas públicas voltadas para a população LGBT e isso era uma coisa que não tinha um terreno muito fértil na minha graduação, né? Os laboratórios estavam pesquisando outras coisas. E quando eu cheguei aqui, eu me vi num lugar onde as pessoas não só já trabalhavam e escreviam muito sobre isso, como já tinha muitas coisas publicadas nesse tema, né? E logo que eu cheguei, a gente, lá no laboratório, a gente tem essa, digamos, uma tradição de quem faz pesquisa empírica qualitativa, da gente fazer uma metassíntese, né? Um estudo de revisão. E quando eu cheguei, algumas pessoas estavam trabalhando nisso, algumas pessoas já tinham publicado as suas, né? E eu me vi diante de fazer um trabalho que eu não fazia ideia nem do que era, assim, a proposta, a essência da metodologia, etc. E fui aprender e me foi pedido um prazo, né, que esse prazo era um prazo médio do tempo que pesquisadores em geral levam para fazer um estudo como esse, e eu não consegui cumprir esse prazo de forma alguma, né? E aí quando deu, assim, mais ou menos a data que era para entregar, eu me vi extremamente frustrado, sofrendo muito, né, e
esse sofrimento foi mobilizado por essa necessidade da escrita acadêmica. E aí eu tentava muito, justamente por ser uma metodologia, uma linguagem muito técnica, que tem ali os processos metodológicos muito claros na literatura. Então é uma coisa que, dependendo de como você aborda, parece mais do mesmo, parece assim, uma reprodução de uma fórmula, né? Só que o meu trabalho é uma pesquisa qualitativa, né? Que, enfim, como que eu poderia desenvolver isso sem me espelhar necessariamente nesses meus colegas, né? Até porque, assim, eu vim de uma outra universidade, a gente chega com uma certa sensação de que a gente precisa provar de que enfim, eu estou aqui porque eu mereço esse lugar, né? Eu não me formei aqui, sou um estrangeiro. E eu estava sofrendo muito, e aí um dia, conversando com uma colega do laboratório, ela me indicou o seu livro. E aí eu li o livro inteiro. Tá com a prova. Então, na verdade, é um testemunho da sua promoção aí. E assim, na verdade, eu comecei a ler e começou a me tocar muito, e quando eu estava na metade do livro, eu fechei, eu parei e disse assim, não, porque eu ia ler ele inteiro em um dia só. Só que eu escolhi assim, aí eu fiz de uma maneira, eu li metade e depois eu fiquei lendo 10 páginas a cada semana. Isso rendeu aí mais... Exato, e assim, é muito doido, gente, porque eu não sei se mais alguém que leu o livro... Qual livro foi? Esse aí mesmo, esse aqui, o bloqueio, isso. Eu já vou ler hoje. Então, é muito interessante porque assim, à medida que eu ia lendo, parecia que eu estava conversando com você. Assim, a gente foi conversando mesmo, assim, eu tive uma... E aí eu conversava com você e depois tinha uma conversa interna, ia pra terapia, aquela coisa, né? Mas uma técnica, digamos assim, que me ajudou muito, de fato, foi isso de escrever sem ficar editando. Era uma coisa que eu fazia, assim, compulsoriamente quando eu estava escrevendo, né? E aí eu comecei a escrever tudo, algumas coisas, inclusive sem pontuação, como você fala no livro, sem pontuação, sem concordância verbal, algumas coisas eu simplesmente fui escrevendo, né? E, assim, levei o que era para ser 8 meses, acabaram se tornando 2 anos para completar esse artigo, né? Eu precisei encontrar o meu lugar e da minha escrita, a minha maneira, o que eu queria expressar, na verdade, né? E quando eu tive esses insights, isso acabou vindo de uma maneira muito mais prazerosa. Então, assim, quando eu concluí o trabalho, eu estava muito feliz. E o resultado disso é que eu vou apresentar esse trabalho aqui agora no grupo de trabalho 2, que vai acontecer daqui a pouco. Obrigado. Eu queria que você assinasse meu livro. Tira uma foto. Gente, rapidinho, uma coisa assim, muito importante. Tem um fenômeno que, só de saber dele, eu acho que já é um tipo de alívio muito importante. O que acontece com a escrita acadêmica, ou com qualquer tipo de escrita, mas com a escrita acadêmica, que a gente não percebe? A maioria das vezes que a gente vai escrever uma coisa muito difícil, a propensão é que a gente escreva a partir do nosso discurso interno. O que significa? O nosso discurso mental. Se você não sabe disso, isso gera... Você como estudante ou como orientador, orientadora não sabe disso, isso gera um grande problema, porque você toma o discurso interno como a escrita do texto. O discurso interno, às vezes, ele é só a necessidade, tipo, aproximação do significado. Né? E aí é óbvio, né? E aí é óbvio também que tem uma questão estrutural. Para mim, o problema não pode ser reduzido à relação orientação-estudante, embora ele seja uma parte do problema. Em que sentido? Em termos de solução. A gente precisa criar estrutura para a escrita ser institucionalizada. Ter gente formada para lidar com isso. O orientador não pode... eu ser orientador hoje, por exemplo, eu estou agora só com uma orientação. Eu falei, cara, como é difícil eu conseguir ajudar essa pessoa como eu gostaria de estar ajudando, em termos de tempo, de disponibilidade, né? Mas saber isso, olha, às vezes tem uma diferença entre discurso interno e comunicação. O discurso interno, às vezes, ele é uma parte. Comunicação é o texto virando o texto para o outro. O discurso interno, às vezes, é a possibilidade que eu tenho para escrever naquele momento. E uma coisa interessante, você trazendo a questão da pré-escrita e da escrita livre, é que muitas pessoas
depois que elas começam a sentir muita permissão para escrever errado antes de escrever certo, começa a acontecer um fenômeno lindo que é, elas começam a escrever muito bem nas primeiras versões. Então ela começa a conseguir escrever a comunicação à medida que ela tem menos medo da avaliação. Mas isso só acontece em grupo, tá, gente? E aqui, de novo, não tem, individualmente você pode melhorar isso, mas quanto mais for em grupo, mais efetivo vai ser. Tá? E, gente, só o último. Então tem um bloqueio da escrita. Esse daqui está disponível digitalmente de graça na internet. Vocês colocarem lá o nome, usem a arte da escrita. A versão digital está de graça, a versão impressa não. Esse daqui é meu último livro, que é um romance sobre a vida acadêmica. É um diário de um artigo. O nome é O Diário de um Artigo Inacabado. É um personagem fantástico, é um diário que vai contar a história dele, sobre a perspectiva dele, por que ele vive eternamente inacabado. Tá? Esse livro demorou 7 anos. Mas foi a coisa mais prazerosa que eu escrevi na minha vida, e eu escrevi ele quase todas as semanas, e foi muito bom. Foi... Eu amo ele. Não sei se está bom. O professor deixou também uma cópia de cada um dos livros na biblioteca do programa de pós-graduação. Então ele tem também a luz pra gente. Aí quem precisar, a biblioteca fica lá na secretaria.